paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Leitura de terça-feira, dia 24 de outubro, da lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Vamos ler em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 2, 12, da versão NAA, que diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam só, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: O que será que isso quer dizer? O que será que isso quer dizer? Isso quer dizer Pentecostes, de verdade, autêntico, original. Bom, irmãos, nós estamos diante de um texto que vai comprovar, retomar o texto anterior, que diz que o Espírito Santo trabalha na distribuição dos dons como ele quer, não é? E aqui nós vemos que após os 50 dias, não é? Depois da Páscoa, quando os judeus comemoram a festa das colheitas, que é o Pentecoste, ou a conhecida Shavuot, os irmãos, não é? 120 irmãos, porque numa das últimas vezes que Jesus apareceu, lá em 1 Coríntios 15 e 6, as escrituras dizem que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos. Mas aqui nós vemos que daqueles 500 irmãos, estavam apenas 120 reunidos no mesmo lugar, no cenáculo, um lugar amplo, que conforme se estuda na questão da arquitetura das casas da época, tratava-se de uma espécie de terraço, não é? A parte superior da casa, a casa ficava aí embaixo, e o cenáculo era a parte superior da casa, onde eles, que era uma parte parecida com o nosso terraço hoje, e que ela não ficava totalmente fechada, mas parcialmente aberta, não é? E os irmãos se reuniam ali para orar e buscar o Espírito Santo, conforme o Senhor Jesus havia ordenado. E eles não tinham ideia
de como isso iria acontecer. Eles não imaginavam, eles sabiam que eles tinham que buscar o Espírito Santo, tinham que buscar o poder de Deus, cumprir aquilo que Jesus tinha ordenado para fazer, mas não sabiam como isso ia acontecer. E, de repente, no 10º dia, não é? Veio do céu um som como de um vento impetuoso, o vento que é um símbolo do Espírito Santo, que nós sabemos que o vento tem vontade própria. Ele sopra aonde ele quer. Né? Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Então, este vento impetuoso encheu toda a casa. E eles começaram a falar línguas como de fogo. Não é até interessante isso, porque alguns dizem que eles falaram línguas de fogo. Não, mas a Bíblia diz que eles falaram línguas como de fogo. Então, aqui nós temos uma conjunção comparativa, não é? É como fogo essas línguas purificadoras. Fogo, mais um símbolo do Espírito Santo, que é aquele que purifica, aquele que limpa, não é? E daí nós ver que cada um recebeu uma língua conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, retomando mais uma vez o comentário do dia anterior, Espírito Santo tem vontade própria. Então, o Espírito Santo concedia a língua. Não era uma língua inventada. Não foi uma língua que eu criei para que os outros vejam que eu fui batizado no Espírito Santo. Foi uma língua que o Espírito Santo concedeu. Então, quem estava no comando ali de toda aquela ação era o Espírito Santo, agindo segundo a sua vontade, segundo o seu querer, na vida dos seus servos. Eles estavam ali à disposição do Senhor para fazer a vontade divina e receber de Deus aquilo que Deus tinha preparado para eles. Eles não estavam exigindo nada de Deus. Eles não estavam lá porque eu quero poder, porque eu quero isso, eu quero... Não, eles estavam ali simplesmente orando e esperando para ver o que Deus iria fazer. E fica uma lição para nós. Porque esta deve ser a nossa atitude. Porque não sabemos a forma de operação do Senhor. Não sabemos como o Senhor vai trabalhar. Mas o nosso dever é orar e buscar a sua face. Amém? E daí, todas as pessoas que ali estavam ficaram perplexas, porque ouvia aqueles galileus falando diferentes línguas e diferentes nações estavam sendo identificadas. Daí eles, como nós o ouvimos falar na nossa própria língua? E ali havia 16 nações representadas. E nós temos ali a primeira prova, não é? Da evangelização transcultural. Porque estes judeus não eram apenas de Jerusalém e das circunvizinhanças, eram de outras regiões mais distantes que tinham vindo a Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Mas estes homens ouviram
aqueles servos do Senhor exaltarem ao Deus do céu, falarem das maravilhas do Deus do céu. E por isto, todos ficaram perplexos, porque puderam reconhecer quem era o nosso Deus, por meio dos discípulos e discípulas do Senhor, seguidores do Senhor. E também, estes homens e mulheres que ali estavam, falando em línguas, receberam do Senhor poder para o serviço, poder para dar continuidade ao trabalho de evangelização. E foi aí que a igreja, pôde celebrar a primeira grande colheita de almas. E a colheita de almas estava só começando. Realmente é algo que nos deixa atônito, perplexo, não é? Porque eles diziam, o que quer isso dizer? Eles não faziam a mínima, eles não tinham como conjecturar sobre o que começaria a acontecer a partir de então, não é? Porque milagres, maravilhas, libertação de oprimidos começaram a ocorrer, não é? A farta, porque o poder de Deus suplanta todas as coisas. O poder de Deus na vida de um servo dele faz diferença total. Lembrando também que ali no cenáculo, como era um espaço um tanto visível para os outros e não eram paredes totalmente fechadas, certamente eles tiveram, pode ser, não é? Certamente pode ser alguma visão destes homens falando em línguas e não entendiam exatamente os gestos, a postura, a forma deles se pronunciarem, porque era tudo totalmente estranho, não é? As pessoas que ainda não experimentaram o poder de Deus na vida, realmente vão continuar perguntando, o que quer isto dizer? Elas só vão entender quando elas passarem pelo processo. Então, que esta seja a busca de cada um dos servos do Senhor. Experimentar uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Porque todos nós, quando recebemos o Espírito, quando recebemos Jesus como Salvador, recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo vem habitar em nós. Agora, quando se trata da concessão de poder do Espírito Santo, é uma experiência única na vida de cada um. Então, que cada um de nós possamos ter esta experiência com o Senhor. Amém? Deus abençoe a cada irmão e cada irmã.